Já se questionou sobre o impacto que as mensagens que você escuta com frequência têm sobre sua vida? Quais são as vozes que te cercam? O que realmente chega aos seus ouvidos? Faço estas perguntas porque a Bíblia enfatiza a importância da audição. João 8 versículo 47 declara: quem pertence a Deus, escuta as suas palavras. A razão pela qual alguns não as ouvem é simplesmente por não serem de Deus. E em João 10 versículo 27, Jesus afirma: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. No entanto, o ponto central está em Romanos 10 versículo 17. Portanto, a fé surge da escuta, e a escuta pela palavra de Cristo. A Bíblia nos ensina que a fé é gerada pelo que ouvimos. Sendo assim, a falta de fé pode ser uma consequência direta do que você tem ouvido, ou da ausência da palavra de Deus em sua vida. Não é por acaso, irmãos, que as vozes mais influentes do mundo são justamente aquelas que buscam nos desviar de uma vida de retidão e nos atrair para o pecado. Vivemos em uma era onde inúmeras vozes tentam nos convencer a escolher o prazer em detrimento do autodomínio, e a ganância pessoal em vez de uma vida de serviço. Essas mensagens estão presentes na mídia, nas instituições e até mesmo no entretenimento que consumimos. O mundo se empenha em nos oferecer o que desejamos, ou no mínimo, em nos incentivar a buscar nossos desejos. As vozes mundanas nos dizem para cuidar do nosso corpo, mas ignoram completamente a nossa alma. Elas nos incentivam a aproveitar o momento, mas nunca mencionam a eternidade. As vozes deste mundo estão sob o controle do Deus deste mundo. Por isso, hoje, quero te encorajar a ser mais atento ao que você está ouvindo. Preste atenção no conteúdo, nas canções e nas conversas que absorve. Tiago 1 versículo 19 nos orienta: meus queridos irmãos, considerem isto, que cada pessoa seja pronta para ouvir, tardia para falar e tardia para se irar. Seja ágil para absorver a palavra de Deus. Esteja pronto para reconhecer a voz de Jesus Cristo, que te chama ao arrependimento e a segui-lo. Busque diligentemente o Espírito Santo, para que a voz dele seja seu guia. Irmãos, orem para que o Espírito Santo seja a voz mais forte em sua vida. Uma voz que te leva ao arrependimento, que te impulsiona em direção à palavra de Deus, e que te recorda o quanto você necessita de Jesus Cristo. Na Bíblia, quantas vezes os profetas e escritores foram inspirados pelo Espírito Santo a declarar assim diz o Senhor? Eu, particularmente, creio que Deus continua falando nos dias de hoje. Ele se comunica de diversas formas, através do Espírito Santo, de sua palavra, e talvez você já tenha tido a experiência de abrir a Bíblia e um versículo específico saltar aos seus olhos, ministrando diretamente ao seu coração. Biblicamente, Deus não se limita a um único modo de se comunicar com seu povo. Em Jó 38 versículo 1, ele respondeu a Jó de dentro de um redemoinho. Em Êxodo 19 versículo 18, ele manifestou sua presença a Moisés de forma extraordinária, com o monte Sinai fumegando e tremendo. E em 1 Reis 19 versículo 12, após um terremoto e um fogo, Elias encontrou o Senhor em uma voz mansa e delicada. Acredito que essa voz serena serviu para mostrar a Elias que a obra do Senhor nem sempre é acompanhada de grandes manifestações, mas pode ser expressa de forma gentil e pacífica. Deus também fala por meio de uma impressão em nosso espírito. Atos 17 versículo 16 mostra como o espírito de Paulo se revoltou ao ver Atenas cheia de ídolos. Em Atos 18 versículo 5, Paulo foi impelido pelo Espírito a testificar que Jesus é o Cristo. Ambas as passagens mostram como o Espírito Santo provocou, impulsionou e chamou Paulo à ação. Isso está alinhado com Romanos 8 versículo 16, que diz: o próprio Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. Estes são apenas alguns exemplos de como Deus se comunica. Lembre-se, ele não está limitado a uma única forma. Em resumo, creio que Deus fala mais claramente e com mais frequência hoje em dia através de sua palavra. Quanto mais a estudamos, mais aptos seremos para reconhecer sua voz. E o Espírito Santo é essencial para que possamos ouvir o Senhor com clareza e discernir sua voz. Por isso, eu te convido a fazer da sua oração um pedido para que você possa ouvir a voz do Senhor com mais nitidez a partir de hoje. Querido Senhor, junto com todos que estão ouvindo, estamos aqui com fé, esperando com paciência e expectativa pela sua voz. Fale conosco, Senhor Jesus. Fale aos nossos corações, Senhor. Fale através de sua palavra, nos dê direção, nos encoraje e nos conceda clareza, removendo toda a confusão de nossas vidas. Senhor, fale conosco coletivamente como seu povo,
mas também te peço que fales conosco individualmente, ó Deus Todo-Poderoso. Pai, nos conceda uma palavra para nossas famílias. Sua palavra em João 10 versículos 27 e 28 nos assegura: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Desejamos ouvir a sua voz, Senhor Jesus, pois nela há poder vivificante, paz e alegria. Por isso, oro para que o Senhor abra nossos ouvidos, Mestre. Ajude-nos a ser um povo que é rápido para ouvir a palavra de Deus, rápido para escutar a voz de Jesus Cristo, que nos chama ao arrependimento e a tomar nossa cruz. Oro, Rei Jesus, para que eu seja alguém que busca sua voz rapidamente quando precisar de orientação e direção. Lucas 12 versículo 12 diz: pois o Espírito Santo lhes ensinará, naquele exato momento, o que devem dizer. Por isso, peço que o Espírito Santo seja a voz mais forte em nossas vidas. Que ele nos leve ao arrependimento, nos direcione para a palavra de Deus e nos lembre da nossa constante necessidade de Jesus Cristo. Fale em nossos corações, Deus, sobre a sua vontade e o seu plano para nossas vidas. Peço que o Senhor silencie a voz do inimigo, a voz que vem apenas para matar, roubar e destruir. Afogue a voz do pai da mentira. E, em vez disso, que o Espírito Santo seja a voz que nos aconselha, nos ensina e nos leva ao arrependimento, que ele seja a voz que nos guia. Em sua palavra, o Senhor diz que suas ovelhas ouvem sua voz, ele as conhece e elas o seguem. De fato, Senhor Jesus, somos suas ovelhas e estamos seguindo o Senhor, o bom pastor. Escutaremos e obedeceremos a sua voz, pois o Senhor nos fará descansar em pastos verdes. Só o Senhor, Rei Jesus, pode nos guiar junto às águas tranquilas. Sua voz, Mestre, restaura nossa alma e nos conduz pelos caminhos da justiça. Ajude-me a ouvir a sua voz, Senhor. Treine meus ouvidos para que eu possa discernir sua voz em meio a toda a confusão deste mundo. Pai, prepare meus ouvidos para que eu possa reconhecer sua voz e não me enganar ouvindo o que eu quero. Pai, como seus filhos, pedimos que o Senhor fale conosco, através de sua palavra e em nossos corações, sobre a sua vontade e o seu plano. Peço que o Senhor silencie a voz do inimigo, que vem apenas para matar, roubar e destruir. Em vez disso, Pai, que o Espírito Santo seja a voz que nos aconselha, nos ensina e nos leva ao arrependimento. Senhor Jesus, o diabo tem tramado para nos confundir com mensagens que contradizem sua palavra. E hoje, neste instante, repreendemos a voz do inimigo. Repreendemos a voz de Satanás. Mesmo que ele se esconda na música ou no entretenimento deste mundo, declaro, junto com todos que concordam, que sua voz não terá nenhum efeito em nossas vidas, em nossas famílias ou em nossos lares. Buscamos e esperamos que a voz de Jesus Cristo nos fale. O Senhor diz em sua palavra que suas ovelhas ouvem sua voz, o Senhor as conhece e elas o seguem. De fato, Senhor Jesus, somos suas ovelhas e o seguimos, o bom pastor. Eu ouvirei e obedecerei a sua voz, pois o Senhor me fará deitar em pastos verdes. Só o Senhor, Rei Jesus, pode me guiar junto às águas tranquilas. Sua voz, Mestre, é a que restaura minha alma e me conduz pelos caminhos da justiça. Em Mateus 7 versículo 24, sua palavra diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Pai Celestial, conceda-nos a graça de não sermos apenas ouvintes, mas também praticantes da sua palavra. Ajude-nos a deixar de lado nossas preocupações e ambições egoístas para que possamos colocar a sua palavra em prática. Espírito Santo, transforme nossos corações. Desafie-nos a viver a palavra de Deus em nosso dia a dia. Que o Senhor reine sobre nossas vidas para sempre. Obrigado por ouvir esta oração, Senhor Deus. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Quem pertence a Deus, escuta as suas palavras. A razão pela qual alguns não as ouvem é simplesmente por não serem de Deus. Assim, a fé surge da escuta, e a escuta pela palavra de Cristo. Meus queridos irmãos, considerem isto, que cada pessoa seja pronta para ouvir, tardia para falar e tardia para se irar. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se revoltava dentro dele, ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Quando Silas e Timóteo vieram da Macedônia, Paulo estava totalmente dedicado à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. O próprio Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Pois o Espírito Santo lhes ensinará, naquele exato momento, o que devem dizer. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe-o com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E se você deseja mais conteúdo como este, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma notificação. Deixe seu comentário abaixo. Qual versículo deste vídeo mais falou com você hoje?